Muito boa noite, então. Sejam bem-vindos à 16ª Conversa à Pala, do site apaladoWalsh.com. É a quarta conversa que temos aqui no Porto, depois das primeiras três dedicadas ao realizador indiano Satyajit Ray, ao Porto Postdoc e ainda ao cineclubismo. Todas elas disponíveis no nosso site e também no YouTube. Hoje estamos aqui para conversar sobre o cinema e convém não esquecer também o percurso televisivo de Roberto Rossellini, e a este propósito, quando se fala de Rossellini, um dos tópicos obrigatórios é o neorrealismo, e portanto a esse propósito também aproveitamos para fazer aqui uma singela homenagem a Manuel de Oliveira, que um dos seus mais conhecidos filmes, o Niki Bobó, é um filme também um pouco tributário dessa estética, embora extravasando, mas é de facto a nossa forma aqui também de trazer o nome desse realizador português. Dito isto, gostaria também de apresentar os nossos convidados, cuja presença nos deixa muito satisfeitos, especialmente a um dia da semana como é hoje, e portanto deslocaram-se aqui propositadamente para estar cá. Connosco estão então o Paulo Cunha, professor e investigador de cinema e membro da direção do Cineclube de Guimarães, Cineclube Guimarães, que também esteve connosco numa conversa à Pala há cerca de um mês, e ainda o professor Carlos Melo Ferreira, professor também de cinema, crítico e blogger. Muitos já o conhecerão do blog Some Like It Cool, que é um blog, nomeadamente, que os membros, os elementos da Pala do Walsh também já acompanham há algum tempo. Finalmente, gostaria de agradecer também o apoio e a gentileza da Medeia Filmes, na pessoa do António Costa, do Teatro de Campo Alegre e da própria Câmara Municipal do Porto, pela abertura e pelo incentivo à realização destas conversas. Chegando-nos agora à conversa propriamente dita, eu gostaria de começar com uma pequena provocação. Nos anos 70, como sabemos, ainda antes do 25 de Abril, um ciclo muito importante de Rossellini passou na Gulbenkian, para um público na altura ávido como se sabe, de liberdade e democracia, coisa que na Europa, em que Portugal na Europa era ainda um caso difícil, digamos assim. E é famoso o episódio do que o fundador da Cinemateca francês teve com o diretor da Cinemateca portuguesa, quando lhe confidenciou que, pelas caras das pessoas e pela forma como o filme foi recebido, alguma coisa viria a mudar no nosso país, e isso aconteceu um pouco mais tarde. O que eu pergunto hoje, aqui aos nossos convidados, é, antes de mais, isto. Hoje, que público está aí ou não está aí para ver os filmes de Rossellini? E falo de público num duplo sentido. Num sentido, digamos, político, e também num sentido mais cinéfilo. Não sei. E, aliás, é para mim um enigma desta retrospectiva ser sobre Rossellini e não sobre outro cineasta. Não faço ideia qual vai ser a recepção que esta retrospectiva vai ter. É um bocado o mesmo enigma do Manuel de Oliveira, não se sabe como é que vai reagir o espectador português em Lisboa e no Porto. Há a ideia de que o Rossellini é um dos nomes fundamentais da história do cinema, e foram bem recebidas as retrospectivas anteriores sobre o Oz, o Satyajit Ray, o Ingmar Bergman. Espero que esta seja também bem recebida. Qual vai ser a distância do espectador atual relativamente ao Rossellini, não sei. Se calhar reforçava só este ponto de vista, no sentido em que o Carlos Melo Ferreira esteve presente na Gulbenkian nesses tempos. Hoje, olhando para o nosso país, o cinema, vamos esquecer o nome Rossellini, que pode ser relativamente ou totalmente incógnito para a maioria do público, mas pelo menos o cinema, os filmes, agora falando dos filmes, havendo o contacto do público com os filmes, pensa que a receptividade vai ser grande? Mais uma vez, não sei. O Rossellini é um cineasta muito importante, fundamental mesmo,
por ter iniciado o cinema moderno com o neorrealismo italiano, simultaneamente com o cinema moderno americano do Orson Welles e outros. É um cineasta com uma obra muito diversificada. Tem filmes muito diferentes desde o princípio, em que ele começa por fazer filmes de curta-metragem ainda durante a guerra e, portanto, durante o fascismo, durante o regime de Mussolini. Filmes a que ele chama didáticos e que são de duração mais curta. Quando acaba a guerra, ele faz a trilogia sobre a guerra e continua o neorrealismo que tinha sido inaugurado pelo Visconti com o Sessione, e essa fase neorrealista é extremamente importante, com a presença da Anna Magnani como atriz de referência. No final dos anos 40, o Rossellini recebe a célebre carta da Ingrid Bergman a propor-se trabalhar com ele, e ele aceita e, portanto, passa para a fase Ingrid Bergman, que dura 6 filmes, salvo erro, e que eu me permitiria dizer que vai até o filme que ele faz na Índia. Se me permite voltar um bocado no tema, o Carlos esteve presente no tal ciclo na Gulbenkian. Como é que se recorda dessa experiência? Que memórias é que tem dessa altura da exibição desse ciclo? Foi uma experiência muito positiva, teve presente muita gente, os filmes foram muito bem recebidos. O Rossellini esteve presente, foi entrevistado pela revista Cinéfilo nos números 9 e 10 que eu trouxe comigo. Isto hoje, para facilitar a consulta, está tudo publicado no catálogo da Cinemateca de 2007 sobre Rossellini. Penso que foi um estímulo final para acabar com o Estado Novo. Para muita gente que não conhecia os filmes do Rossellini, mas que tinha a ideia de quem ele era e o que ele tinha significado na história do cinema, foi muito importante. Paulo, se calhar podemos falar sobre isso também. Houve o problema da censura da exibição desse ciclo, foi problemático. Sim, foi um pouco. Eu queria só recuperar um bocadinho e sou um bocadinho mais otimista que o Carlos. Eu acho que vai ser um sucesso este ciclo, como foram os anteriores, mas a minha preocupação não é efetivamente se estas sessões vão ter ou não público. Isso eu acho que vão ter, tanto aqui como em Lisboa, como eventualmente depois alguns desses filmes mais isoladamente vão percorrer o país em algumas sessões cineclubistas e vão ser naturalmente um sucesso, porque as pessoas estão ávidas de ver estes filmes e porque há também um mediatismo grande em torno disto. A minha preocupação é quais são as consequências que este ciclo pode ou não trazer. E isso, infelizmente, tivemos o ciclo do Ray, do Bergman, do Ozu. Há um hype, não é? Toda a gente vê, comenta, mas passado meio ano voltamos ao mesmo. Isso é que é mais preocupante. Acho que depois há poucas pessoas que realmente aproveitam estes ciclos de outra forma. Eu não estive nessa sessão, infelizmente, mas o que é curioso, e uma das coisas que eu me lembro de ter lido nas várias crónicas, também lembro-me dessa famosa entrevista da Cinéfilo, mas noutras crónicas, sobretudo as do Benar, como responsável pelo ciclo, e ele dizia que uma das coisas curiosas naquela famosa sessão do Roma Cidade Aberta era que sensivelmente metade da plateia ainda não era nascida quando o filme foi feito, não é? E portanto o Carlos já era nascido quando o filme já. E portanto era também um pouco essa expectativa, como é que aquelas pessoas, não é, com menos de 30 anos iriam ver um filme completamente não, mas muito datado, a luta antifascista, etc. E portanto isso também foi uma curiosidade e foi um sucesso, e felizmente deixou repercussões. Em relação à censura,
não deixa de ser curioso também o próprio contexto do ciclo, que rompeu um pouco a história da censura em Portugal como nos outros países, e particularmente a cinematográfica está cheia de contradições, de exceções, de congruências, e o caso do Rossellini é um desses casos, né? Filmes que alguns deles tinham sido proibidos, foi possível passá-los, e aconteceu o mesmo com outras retrospectivas. Eu lembro também, por esta altura, acho que foi antes, um ano ou dois, houve uma primeira grande mostra de cinema brasileiro em Lisboa, e os filmes do Glauber Rocha foi um problema porque alguns estavam proibidos, e lá se conseguiu, o distribuidor e o exibidor lá conseguiram convencer o CNI. Estamos em 73, portanto estamos a sair um pouco da ressaca da Primavera Marcelista, e a Gulbenkian também foi um fator determinante. Se este ciclo tivesse acontecido na Casa da Imprensa, por exemplo, provavelmente não conseguiriam exibir tantos filmes malditos. A Gulbenkian era já uma instituição com um peso muito importante na sociedade portuguesa, particularmente na produção artística e cultural, e isto vem no seguimento de uma série de medidas que a Fundação Gulbenkian, apesar de na altura estar prestes a fazer 20 anos, só há relativamente pouco tempo é que tinha dedicado alguma atenção ao cinema. O serviço de cinema foi criado em 69, o Bernard da Costa foi chamado para lá, e portanto este ciclo do Rossellini é um primeiro teste, não é? uma primeira prova de fogo. E é curioso que o processo de censura que está detalhado, não está detalhado, é referido no livro do Lauro António, Cinema e Censura em Portugal, mas nos arquivos da Torre do Tombo está acessível a qualquer um de vós que queira lá ir consultar. Eu aconselho sempre a consultar esses processos, que são muito, muito instrutivos para quem quer perceber aquilo. A questão fundamental para que o Estado Novo, a censura, autorizasse a exibição destes filmes, para além do peso da Gulbenkian, etc., foi o facto de eles serem exibidos sem legendas em português. Isso foi o trunfo da Gulbenkian. E pronto, então era como os filmes iam ser exibidos e não iam ser legendados em português, o Estado achava que era só para meia dúzia de intelectuais, pessoas inconsequentes, que já estavam perdidos e já para o comunismo, portanto não havia grande mal para o bem da nação. Isso tinha acontecido já com outros filmes, e também o facto de ser sessões únicas. Portanto, era uma sessão única, porque o filme, curiosamente o Bernard também fala disso, o Roma Cidade Aberta em particular, tinha sido exibido uma primeira vez, não é? Quando o Salazar prometia uma democratização do regime logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, mas depois, nos anos 50 e 60, houve tentativas, que também estão documentadas no livro do Lauro António, de distribuidores que queriam repor o filme, e isso não foi possível. Vamos a essa trilogia que aqui já se falou, a trilogia dita de Trilogia da Guerra, Roma, Paisan e Alemanha Ano Zero. Antes desta trilogia dita da guerra, mas também uma certa trilogia da liberdade, Rossellini fez 3 filmes que não são tão conhecidos, sob as ordens do regime de Mussolini, que é chamada a trilogia, pelos detratores, digamos assim, a trilogia dita fascista. Mas ao mesmo tempo Rossellini sempre disse que, quer nessa trilogia, quer na trilogia da guerra, sempre disse que o que lhe interessou a ele sempre foi filmar o homem e as suas circunstâncias. Ponto. Portanto, entramos aqui num certo objetivismo que faz uma espécie de uma suspensão de um juízo moral. O que pergunto é isto. Alguns académicos têm também escrito que, no fundo, essa própria trilogia dita fascista, digamos assim, já tinha os germes, em termos estéticos, do próprio neorrealismo. Ora, o neorrealismo, como sabemos, é normalmente associado, se é que podemos reduzir as coisas assim, mas é associado politicamente à esquerda. Há algum paradoxo nisto? Este cruzamento de estética, política, ética? Penso que no caso do Rossellini não há paradoxo. E, para além do episódio português, que uma vez que estamos em Portugal é importante realçar aquilo que disse o Paulo Cunha, há o lugar de Rossellini na história do cinema que eu tentaria, não respondendo diretamente à sua pergunta, definir dizendo que já no pós-guerra Rossellini foi um cineasta realista, do realismo,
como notou logo André Bazin nos anos 50, o neorrealismo foi uma fenomenologia e, como notou mais tarde Gilles Deleuze, o que era neorrealista no Rossellini era a realização. Isto permite-me dizer conclusivamente que a importância de Rossellini é ter sido um dos primeiros grandes modernos da história do cinema. E se isto puder ter influência sobre potenciais espectadores deste ciclo, era isto que eu queria aqui deixar dito. O Rossellini vai ser uma das grandes figuras tutelares da Nouvelle Vague francesa, juntamente com o Jean Renoir. E precisamente por isso, porque ele é um realizador com uma mise-en-scène, com uma estética moderna. Eu não tenho tempo para entrar mais em pormenores. Para além disso, há a afirmação de Rossellini, que André Bazin e outros depois glosaram muito, de que as coisas estão aí para que manipulá-las. O que significa um respeito pela realidade que vai contra aquilo que tinha sido o cinema de montagem desde o tempo do cinema mudo. Portanto, uma tendência também para o plano de sequência, mas uma tendência para encarar a realidade do ponto de vista da sua simplicidade, ir ao encontro da simplicidade da realidade. Se me permite só mais cedo, falamos aí num tópico importante, a questão do cinema moderno e da contribuição do Rossellini para a sua emergência. É costume, pelo menos por uma parte de estudiosos, associar esse cinema moderno a uma proeminência da imagem em detrimento, digamos, da narrativa e a desconstrução da narrativa mais linear. O conteúdo da forma, não é? O velho do bar. Exatamente. E esse título se fala muito, por exemplo, no Eclipse, por exemplo, do Antonioni. Mas, contrariamente, Rossellini sempre fez filmes, mesmo da sua fase chamada moderna, onde as narrativas são claras e não há essa desconstrução, essa espécie de perdição numa dita história. Isto é, ao contrário, lá está, por exemplo, dos filmes do Antonioni, onde de facto parece que, e passa a expressão, não acontece nada. Há alguma contradição nisto? Lançava esta questão aos dois. Não há. Haveria alguma contradição se o Rossellini tivesse feito 3 ou 4 filmes. Ele fez não sei quantos, mas mais de 30, não é? Tem uma carreira espalhada por diversas décadas. E se calhar, porque é que é o Rossellini que a Gulbenkian escolhe para esta primeira prova de fogo? Porque também temos de procurar contextualizar um pouco estes anos 70 e o clima que se vivia no cinema em Portugal. A oposição cultural e política feita através da cultura ao Estado Novo tem diversos momentos. Há um momento que é muito mais politizado, há uma repressão maior, sobretudo sobre o movimento cineclubista, sobre o movimento neorrealista. Portanto, isso sobretudo nos anos 40 e no início dos anos 50. A partir dos anos 60 há um paradigma diferente, não é? Com o cinema moderno. E no final dos anos 60, quando o cinema português está um pouco dividido, quando todos sabem que o que é que não querem, que é aquele tipo de cinema que é feito sob o patrocínio do Estado, o velho cinema, mas não há um consenso em relação àquilo que querem. Ou seja, eles sabem o que é que não querem, mas não sabem o que é que querem. Então aqui no Porto, em 1967, em dezembro, desculpem estar a recuar assim sempre, mas isto é defeito de historiador, é sempre, quero ir sempre atrás, até o Adão e Eva, se for possível, mas vou só até 67. Há aqui no Porto uma famosa reunião patrocinada pelo Cineclube do Porto, a Semana do Novo Cinema Português, com o apoio da Gulbenkian, claro está, a Gulbenkian tinha de estar em todo lado porque era uma presença fundamental.
E o mais importante desse encontro, dessa semana do novo cinema português, que resultaria depois um documento fundamental que seria determinante para fazer um diagnóstico e um prognóstico que seria o novo cinema português, o que ressalta mais é o espírito de união. Nós vemos pessoas que eram inimigos, não é? Os godardianos, os felinianos, enfim, toda aquela trupe de pessoas que se detestavam, mas tinham um inimigo comum, e ali há uma espécie de um apaziguamento. E o Rossellini, como é um homem que passou por essas diferentes fases, a neorrealista, a moderna, enfim, é um elemento agregador. Se esta retrospectiva fosse feita com o Godard, eu imagino que também tivesse um grande impacto, mas iria ser muito mais fraturante, iriam estar lá só alguns. Aqui, esta figura do Rossellini, por ter esse passado, por ter esse percurso, por ter essas experiências todas, não é? Um percurso longo, eu acho que ele consegue ter esse aspecto agregador das oposições, não é? E junta toda a gente, e eu acho que isso é que é importante, porque ali não passam só os filmes neorrealistas, nem passam só os filmes modernos, passa a obra toda, é uma integral. Há alguns casos pontuais que não são exibidos por falta de cópias, ou o próprio Rossellini renega alguns dos filmes. Portanto, eu acho que não podemos também, não é, tomar o todo pela parte e estar a catalogar há fases, sim, isso aceito perfeitamente, que dividamos a carreira do Rossellini em fases, onde há uma predominância maior, mas como tu disseste muito bem, há elementos, não é? Isso é que é a marca autoral, há elementos que percorrem esses filmes todos e a carreira toda dele, e isso acho que é muito mais importante do que esses debates pela forma, pelo conteúdo. Enfim, é como dizia o professor Carlos Melo Ferreira, é a maneira de filmar que é diferente e não é catalogável como neorrealista ou como moderno, no meu entender de cinéfilo. Eu também devo confessar que eu não vi, eu vou aproveitar agora para ver a maior parte de filmes. Eu conheço os filmes mais mediatizados, não é? Enfim, mas daquilo que eu conheço é essa a minha impressão de cinéfilo, sobretudo já não de historiador. Por favor, eu não quero cometer nenhuma. Mas dentro do que estávamos a falar agora, portanto, daquelas declarações que o Rossellini fazia, como quando dizia que não queria fazer filmes bonitos, queria fazer filmes úteis, que tentava capturar apenas a realidade e nada mais, com esse há aí um discurso, uma agenda, não é? Que depois tinha os seus resultados nos estilos dos filmes que tiveram as suas fases diferentes. Mas, ou seja, ele dizia que mais do que a estética tentava capturar a realidade como havia, mas o lado estético, o resultado final também era muito importante, especialmente na altura do neorrealismo, porque há ali um processo de filmagem, de produção, no recurso aos cenários, no recurso aos atores não profissionais. Como é que, lá está outra vez o paradoxo, como é que vê essa duplicidade das frases dele com depois o resultado? Eu não vejo duplicidade, vejo uma continuidade, apesar de mudanças que foram provocadas por circunstâncias fortuitas. Acho que há uma grande coerência na fase neorrealista, que são os anos 40, em que ele trata a guerra como ninguém tinha tratado, nem tratou nessa altura, que são Roma, Cidade Aberta, o Libertação e o Alemanha Ano Zero, em que tem sido valorizado sobretudo o Alemanha Ano Zero como o filme mais importante. Vamos lá ver, não há uma ideia, nem sequer há uma ideia de redenção na trilogia da guerra. Há a ideia de mostrar como foi a guerra, como foi a resistência, como foi o pós-guerra. E há aí a ideia de queda presente no protagonista do Alemanha Ano Zero. As coisas terão mudado com a entrada da Ingrid Bergman na vida e na obra do Rossellini. Pelo tratamento que ele fez da atriz
e pelos filmes que ele fez com ela, que são muito importantes e que trazem em si, segundo tem sido também dito, não só a ideia de redenção, como até a ideia de conversão. O que no Rossellini é extremamente significativo, porque é alguma coisa que passa pela realidade. Ele era contra o cinema que parte da abstração. Ele era por um cinema da realidade, do concreto. E é através do concreto que se poderá dar a redenção, a eventual conversão das personagens interpretadas pela Ingrid Bergman nos filmes do Rossellini. Mas isto terá depois por trás, nas palavras do próprio Rossellini, uma fé no homem. Ele dizia-se cristão, com certeza, mas o que ele sublinhava no cristianismo era a fé no homem. Um humanista. Isso é que poderá ser paradoxal. Isso é que poderá ser paradoxal. Eu queria, já agora que falamos da Ingrid Bergman, que foi uma relação amorosa que teve Rossellini e uma relação também cinematográfica, eu gostava de também lançar esta pergunta. Um dos grandes temas, quer no cinema dito moderno, quer da própria modernidade, digamos, antropologicamente falando, se o podemos dizer assim, é a questão da incomunicabilidade. E ela está muito presente, por exemplo, nos filmes do Rossellini, como está, por exemplo, nos do Antonioni. Mas falamos de coisas diferentes ou não? Digamos que nos filmes do Antonioni é uma incomunicabilidade quase relacional, total. No Rossellini é mais do que isso, é quase autobiográfico, porque é uma incomunicabilidade quase literal, porque a Ingrid Bergman, não é, chega à Itália e não sabe falar com os italianos e aliás, isso está num dos filmes que vamos ver aqui, que é o Stromboli. O que eu pergunto é, e tocou-se agora nesse tópico religioso, o que eu pergunto é isto: há alguma... estas incomunicabilidades são as mesmas, ou apenas entre as do Rossellini, por exemplo, e de um Antonioni, ou apenas se distinguem de facto por essa importância da presença de Deus e da religião no cinema de Rossellini e não tanto de Antonioni? Não sei se foi claro. Foi claro. Eu acho que são incomunicabilidades diferentes, não é? Porque no Rossellini tudo acaba por comunicar, mesmo partindo de princípios de incomunicabilidade, como a diferença da língua, como acontece no Stromboli, não é? Tudo acaba por encontrar uma ligação que no Antonioni não existe. No Antonioni, e isso será o passo mais à frente que ele dá, é o da impossibilidade de comunicação. No Rossellini, apesar de tudo, a comunicação existe. Uma coisa curiosa que o Gil Deleuze escreve, não forçosamente a propósito do Rossellini, é que, e o Gil Deleuze escreve nos anos 80, é que contra aqueles que dizem que não é preciso acreditar em nada, é bom acreditar em alguma coisa, nem que seja, escreve o Gil Deleuze, no corpo. E o Rossellini acreditava no homem. O Rossellini acreditava no homem como aquilo que existe de melhor. Foi acusado de otimista, teve filmes mal compreendidos pela Igreja Católica, mas penso que conseguiu fazer os filmes que queria fazer, com os paradoxos. Eu chamo só a atenção para dois, a nível quase de anedota, para descontrair.
A primeira fase neorrealista do Rossellini é toda com a Anna Magnani. De maneira que depois aparece Ingrid Bergman e a Magnani, que era uma atriz excepcional. Ficou com os ciúmes levados da breca. Claro. De maneira que no mesmo ano do Stromboli produz um filme que hoje em dia ninguém conhece, chamado Vulcano, dirigido por um americano importante na época, William Dieter, para dar, digamos, a sua resposta. A outra pequena história, talvez mais significativa, é a passagem do Rossellini para a televisão. E isso é um fenómeno do seu tempo, precedido pelo Jean Renoir, que tinha feito o Testamento do Médico e do Monstro para a ORTF. E é assim, o Rossellini não tinha visto com bons olhos a passagem do cinema italiano à indústria durante os anos 50. Não era aquilo que lhe interessava no cinema. E, no final dos anos 50, ele chega à conclusão de que as exigências da indústria cinematográfica não estão de acordo com aquilo que ele quer fazer no cinema. E daí propor-se começar a trabalhar para a televisão. E isso foi uma coisa com efeitos incalculáveis, não é? Um bocado comparável com o que o Bergman fez quando anunciou que deixava de fazer cinema uns anos depois. Um cineasta com o prestígio e a fama do Rossellini deixar o cinema e passar a dedicar-se à televisão, com atores não profissionais, a tratar questões ou personagens célebres da história mundial, não é da história do século XX, é da história mundial. Isso foi alguma coisa de marcante e isso é que eu tenho a ideia que é difícil de passar em sessões de cinema. Isso foi mostrado na retrospectiva de 73-74 da Gulbenkian, mas é realmente penoso porque são várias horas e são episódios. Isso é uma coisa que passa melhor em televisão. Mas aí ele regressa um bocado àquilo que ele dizia do seu princípio, é cinema didático. E, portanto, não tem aquele tipo de construção e de estímulos que levam as pessoas às salas de cinema. E é uma mudança estética muito importante em que ele permanece fiel, digamos que aos seus princípios cinematográficos, à sua estética cinematográfica, adaptando-a ao novo meio. Mas se calhar ainda antes de falarmos com maior detalhe sobre essa fase televisiva do Rossellini, queria só tocar aqui num ponto, que é da transição entre a trilogia da guerra para a trilogia seguinte, dos filmes com Ingrid Bergman, os filmes da trilogia moderna. Em filmes como A Cidade Aberta ou Paysan, temos um mosaico de diferentes personagens, são filmes preenchidos por várias personagens diferentes, que são refletivas num sentimento de comunidade, e com a passagem para os filmes dessa segunda trilogia com Ingrid Bergman, há a passagem para uma experiência interior, para a visão subjetiva de uma personagem. E acham que isso se é reflexo na aproximação também a temas modernos, como uma preocupação feminista exemplificada nas personagens de Ingrid Bergman? Se é uma aproximação, é um exemplo dos temas modernos que o Rossellini procura nesses filmes? Eu acho que o facto de ser a Ingrid Bergman e não ser outra atriz qualquer, por exemplo, em relação à Anna Magnani, também era uma excelente atriz. A grande diferença é que a Ingrid Bergman era, na altura, a atriz mais conhecida do mundo, a grande estrela de Hollywood, e, portanto, não era uma atriz qualquer. É um bocado diferente no ecrã, passar um pouco despercebido, porque a Ingrid Bergman tinha... E, aliás, uma das coisas que o Rossellini fala numa das vários textos autobiográficos é precisamente esse fascínio que ele teve por aquela mulher que decide de repente abandonar todo um sistema que lhe estava rendido aos pés para ir atravessar o Atlântico para outro
para o outro lado do mundo filmar com um cineasta que era mais ou menos uma incógnita. Sim, é deixar Hollywood por Stromboli. Pois, e eu acho que isso também afeta, de repente, torna-se um peso nas costas do Rossellini. Ainda que ele não admite, está apaixonado, é natural que não se tenha percebido muito disso. Era a Ingrid Bergman. Era a Ingrid Bergman, uma mulher que está no topo da montanha e desceu cá abaixo para trocar o mundo por ele. Portanto, eu acho que isso pode ter alguma influência na maneira como se filma o corpo e o rosto de uma personagem. E aí, claramente, o facto de ele estar apaixonado por ela. Será que foi essa aproximação? É essa mulher do outro mundo? Não, a aproximação foi dela a ele, atenção. Sim, isso é que deixou mais fascinado. Não, mas foi esse encontro amoroso, será, se calhar, que o fez sair de temas, digamos, caros ao neorrealismo e passar ao interior, à cabeça das pessoas? Não sei se foi isso, mas o Rossellini nunca foi um cineasta conformado, não é? Ele tentou sempre, quer dizer, ao fim de 3 filmes, se calhar estava um bocado, queria experimentar outras coisas, e há uma série de fatores, eu acho que esse é determinante. O facto de ser a Ingrid Bergman, que vem lá dos Estados Unidos, de Hollywood, e que lhe, sei lá, proporcionam mostrar outras coisas, mostrar um olhar diferente. E o modo de produção, ele diz também que o primeiro filme que ele faz com dinheiro é com a Ingrid, não é? Porque os outros filmes ele fazia sem dinheiro. Ele próprio diz que as primeiras imagens que viu do Roma é no fim da rodagem, não havia tempo para andar a ver as rushes, não é? Só no fim da rodagem é que ele viu o material filmado. E o processo foi muito complicado, porque uma série de cheques em cobertura que batiam no teto e vinham também por causa dos tempos conturbados que se viveram em Itália no final da Segunda Guerra Mundial, e portanto o processo de rodagem era assim sofrível, e isso reflete-se, não é? Quer dizer, temos cá em casa um cineasta que não nasceu no Porto, mas fez carreira no Porto antes de ser cineasta, o Manuel Guimarães, que ressente disso tudo. O Manuel Guimarães faz filmes sem dinheiro, e quando vai fazer filmes com dinheiro são filmes totalmente diferentes, para pior, diria. Mas eu acho que é importante isso. Eu gosto muito dos filmes neorrealistas do Manuel Guimarães, mas eram filmes que refletiam. E, portanto, a maneira de filmar também reflete um pouco esse contexto de produção. No caso do Rossellini é tudo. É o facto de ele estamos em 45, acabou uma guerra traumatizante, quer dizer, mas entretanto passaram 5 anos. Entretanto as coisas mudaram. O fim da guerra não trouxe um mundo novo que muitos esperavam. Enfim, há uma série de convulsões. A própria história do cinema italiano que se vai industrializar e decepcionou muita gente. O próprio caráter pouco unânime do Rossellini. O Rossellini não gostava de unanimismos. Ele, quando começava a receber muitos elogios, queria logo fazer uma coisa diferente, não é? Ele próprio nunca foi um autor consensual. É amado por uns e odiado por outros. Daqui a 5 anos os que o detestam passam a mal. E, portanto, eu acho que há esse sentido também experimental, de experimentar, e isso é um sentido eminentemente moderno, não é? Sim, pois há todas essas questões estéticas do modernismo, que é mais em reação a um modelo hegemónico de produção de cinema, objetivo, etc. Mas eu ia dizer aqui mais uma coisa. Penso que é importante essa passagem para os filmes com Ingrid Bergman, a passagem para a subjetividade. Penso que isso vai ser um dos elementos que vão cativar a Nouvelle Vague, que então estava a começar na crítica de cinema em França. Mas sobre os filmes com a Ingrid Bergman, eu estive agora a reler não só a entrevista do Rossellini com a Cinéfilo, como a mesa redonda que depois decorreu com a participação dos principais intervenientes na época do novo cinema português, já, portanto, nos anos 70. E tem observações curiosíssimas. Aliás, o Fernando Lopes e o Paulo Rocha não se querem meter na entrevista com o Rossellini, participam só, cada um na sua parte da mesa redonda, e com observações extremamente interessantes. Aquilo por que eu quero chamar a atenção é a diferente interpretação que é dada à Ingrid Bergman nos filmes do Rossellini. Isto é uma pista que eu deixo para os espectadores atuais. Na mesa redonda, o António Pedro Vasconcelos defende que há
uma filmagem documental da Ingrid Bergman. A passagem dela de grande atriz a mulher. Coisa de que o João César Monteiro discorda, já nessa altura discordava, dizendo que não, os filmes da Ingrid Bergman são a apropriação do grande cineasta por Hollywood. Vejam os filmes nestas duas perspectivas e tentem perceber um bocado o que é que se pode ter passado com aqueles filmes. Só voltando um bocadinho atrás, passados estes anos todos, já falamos aqui da presença e da latência da religião e de Deus na obra de Rossellini, que até chegou a fazer um filme sobre Cristo, que se chama O Messias, nesse percurso televisivo, portanto, filme de cinema para a televisão, com esse propósito pedagógico e humanista. Passado todos estes anos, como é que olha para o final de Stromboli? Olhe bem. Embora cada vez que revejo o filme, e revejo quase todos os anos, hereticamente, penso sempre que ela não volta para trás e que continua a atravessar. Em qualquer caso, e falando em paradoxos, quero dizer que o realizador do Messias tinha como projeto, que nunca pôde concretizar, um filme sobre Marx. Portanto, se ligarmos isto com o filme até agora omitido, e que penso que vai ser omitido nessa retrospectiva sobre São Francisco de Assis, atualmente até, digamos, trazido pela atualidade pelo atual Papa que escolheu esse nome, esse filme é fabuloso. Porque aí nem é a questão da ausência da redenção, nem é a questão da conversão, é aqueles que lá estão, na maior simplicidade. Sim, se calhar, voltando ainda mais atrás, porque tivemos já a falar sobre isto há pouco, quando da passagem do ciclo de Rossellini, já alguns dos filmes já eram filmes já com alguns anos e se calhar o neorrealismo já não fazia tanto sentido, mas poderíamos falar de alguma influência desse estilo no cinema português, algum efeito que seja visível, ou podemos olhar para os casos do Aniki Bobó, de Manuel de Oliveira, ou até para os documentários do Leitão de Barros, as etnoficções, como um caso em que o cinema português se antecipou, ou que diria mais tarde? Eu não partilho nada dessa ideia. Não. São coisas diferentes, são épocas diferentes. Eu acho que sim, que a obra do Rossellini é fundamental e na altura, atenção, o Roma Cidade Aberta estreou em Portugal a primeira vez, teve algum tempo em exibição. E mais importante do que isso é que as pessoas que faziam cinema em Portugal nos anos 50 viajavam, ao contrário da maior parte da população. Portanto, o facto dos filmes não estrearem cá não era assim tão limitador para os criadores, era mais limitador para o público, esse sim que não tinha acesso a muitos desses filmes. E uma das razões porque a geração do novo cinema português se penitencia por não ter tido sucesso comercial é com a censura, como as pessoas não estavam preparadas para aquilo porque não eram como eles, não tinham ido a Paris e a Londres ver esses filmes. Mas os realizadores iam e conheciam, e todos conheciam muito o Rossellini. O realizador, talvez mais influenciado pela estética neorrealista rosselliniana, foi o Manuel Guimarães. Mas o Manuel Guimarães tinha uma censura severa à porta, não é? Portanto, há muitas das cenas, sobretudo no segundo filme, ele também tem uma trilogia neorrealista, os Saltimbancos em 51, o Nazaré em 52 e depois em 56 o Vidas Sem Rumo, que era um filme para ser feito em 53, mas teve um processo muito complicado. Tiveram de... Sim. O filme teve de ser rodado uma segunda vez para adaptar partes que tinham sido cortadas. E aqui, sim, há imensas cenas no Nazaré e no Vidas Sem Rumo, sobretudo, que foram censuradas e eram cenas fundamentais que tinham a ver com a miséria humana. Há um caso muito célebre no Nazaré, que é um pescador que vai penhorar um casaco para dar de comer aos filhos,
claro, essa cena não podia passar porque atentava contra a dignidade dos pescadores, os herdeiros dos navegadores do 400, etc. Portanto, temos de ter isso em consideração. Muita da influência do neorrealismo italiano era cortado cegamente pela censura e, portanto, não chega de forma tão visível. Mas não está nos filmes, mas está sobretudo nos textos. E é fundamental também atentarmos a isso. Quando se fala do que 1955 foi o ano zero em Portugal e a década de 50 foi uma década desgraçada, que não se fez nada, quer dizer, eu fico assim estupefacto. Realmente os filmes, havia censura, etc. Mas nós temos uma cultura cinematográfica que começa a fervilhar nos anos 50, num movimento cineclubista, que aqui o Porto é figura de proa. O Cineclube do Porto era o maior cineclube do país, chegou a ter mais de 20 mil sócios, é uma coisa completamente... hoje em dia não é impensável. Na viragem para os anos 50, antes da primeira onda de repressão aos cineclubes, o movimento cineclubista fervilhava, e mesmo os filmes não sendo vistos, os textos falavam sobre os filmes, as pessoas liam revistas estrangeiras sobre os filmes. Portanto, havia uma cultura cinematográfica que era independente dos filmes que estavam nas salas, não é? Como o Alsasser diz, não é só o filme que se produz, é também o cinema que se vê, que forma uma cultura cinematográfica. E, portanto, apesar de muitos historiadores, muitos, pronto, também não somos assim tantos, mas muitos tentar separar claramente o neorrealismo do cinema moderno, que é uma ruptura, não podemos ser... porque todos os cineastas que vão fazer o cinema moderno, o Fernando Lopes, o António Pedro Vasconcelos, o Seixas Santos, foram cineclubistas, começaram pelo cineclubismo, liam estas revistas, os boletins cineclubistas, liam essa literatura. Portanto, não há aqui... Há claramente uma ruptura estética com os filmes em si, mas eles vêm daquele meio, daquela cultura cinematográfica, e é uma parte importantíssima daquela experiência cinematográfica. E, entretanto, esqueci-me qual é que era a pergunta mesmo. No caso dos filmes... E, portanto, da influência, sim, há uma influência... E se vês os filmes anteriores, como o do Onique Bobó, ou o La Rive, ou... Não, acho que é outra coisa. O mito de que o Onique Bobó é um filme neorrealista foi inventado involuntariamente pelo André Bazin, que viu o filme muito tarde. O André Bazin vem a Portugal em 1956, é quando conhece o Manuel Oliveira, por causa do Pintor da Cidade. O Oliveira convida-o para vir cá, ele vem a Portugal, passa aqui um mês praticamente, 3 semanas, um mês, aqui entre o Porto, entre o Douro, e vai a Guimarães, visitar Guimarães também. E é aí que ele vê na casa do Oliveira alguns dos filmes do Oliveira. E ele vê o Onique Bobó, que é um filme de 42, vê-o em 56. E ele acha que aquilo é neorrealismo, e ele escreve, chega à França e escreve aquilo é cinema neorrealista. Pronto, e isto cria depois um vício que se vai reproduzindo, que aquilo é um cinema neorrealista. Não é, aquilo não é. É atores não profissionais, mas não é. A mensagem não é neorrealista nesse sentido. Desculpa, vamos ter que acelerar, porque estamos quase a terminar. Eu deixava aqui uma última pergunta para... Eu queria dizer força. Não, mas faça a pergunta que eu na resposta já incluo. Já se disse aqui que Rossellini foi um cineasta otimista e até foi julgado, pasme-se, por isso. Há pouco o professor já aflorou um pouco isto, falou das crianças. Há muita gente que diz que o fim do Roma, por exemplo, é um fim otimista porque se centra precisamente nas crianças, elas são o futuro. Como é que, tendo isto presente, como é que isto se concilia com o facto de, em diversos filmes de Rossellini, haver vários suicídios precisamente de crianças? Isto são os paradoxos da própria vida. E faço notar que isso acontece num filme que é rodado na Alemanha, sobre a Alemanha do pós-guerra, e não a Itália de pós-guerra. Mas também acontece na Itália de pós-guerra, no Europa 51. Pronto. No Europa 51, apesar de tudo, tem um contexto diferente. Eu penso que isso acontece por duas razões. Porque Rossellini é o mais importante cineasta do neorrealismo italiano, primeira razão, e porque Rossellini é o mais moderno cineasta do neorrealismo italiano, segunda razão. E se juntarmos a isto a maneira como ele construía formalmente os seus filmes,
podemos perceber os riscos que ele corre a esse nível, que eu me permito chamar a atenção, que é o mesmo risco que John Ford assume no seu último filme, As Sete Mulheres. Bom, não sei se sobre a questão anterior queria fazer algum comentário, fazer um comentário do cinema português, da influência. Não, a questão do cinema português, eu penso que tanto o Paulo Rocha como o Fernando Lopes são influenciados pelo Rossellini. Quer dizer, há esse facto que o Paulo já referiu. Eles estiveram no estrangeiro, viram os filmes, receberam a influência de uma maneira diferente do espectador português que via os filmes que via. E, portanto, num contexto internacional, um em Paris, o outro em Londres, tanto o Paulo Rocha como o Fernando Lopes recebem essa influência, só que é uma influência entre outras. Mas eu talvez enfatizasse a questão do moderno. A modernidade de Rossellini foi influente para o cinema português. Bom, muito obrigado. Muito mais haveria a falar. Isto já vem sendo uma marca das nossas conversas. O tempo é sempre escasso. De qualquer forma, friso o nosso agradecimento pela presença dos nossos dois convidados. Estas conversas foram filmadas e, portanto, serão disponibilizadas depois no nosso site, apaladebolsos.com. E mais uma vez também gostava de frisar o nosso agradecimento à Medeia, sobretudo na pessoa do António Costa, pela gentileza e pelo incentivo sempre à realização destas conversas. Em breve anunciaremos a próxima e dito isto, muito obrigado por terem vindo e até uma próxima.